Attack on Titan com certeza é um dos melhores animes já bem construídos dos últimos tempos. E se você já teve alguma dúvida disso alguma vez, essa última temporada tá aí pra esclarecer um pouco as coisas. Fala, gente, tudo bom com vocês? Renato tá trazendo mais um vídeo e o tema de hoje é Attack on Titan, então eu espero que vocês gostem. Uma forma de apoiar, muito simples, mesma coisa, deixando o like, se inscrevendo, comentando. Feito isso, bora começar. Pra mim, definitivamente, Attack on Titan é um anime fascinante, mas eu acredito que não seja somente pelas cenas épicas e a aparição dos personagens que a gente tanto gosta, mas também como cada um foi profundamente trabalhado a ponto de criarmos um vínculo que muitas vezes pode vir a se tornar um erro. Um dos maiores tesouros de CNK é a capacidade de mexer com o nosso psicológico e nos fazer questionar se tudo que está acontecendo é certo, é justo ou é o melhor se fazer, mesmo se for figuras já conhecidas. Mas isso é só um lado da história. Mais pra frente, a gente descobriu os dois lados da moeda, né? Pra entender melhor como tudo aconteceu, o anime se passa em um universo desalinhado, onde as pessoas precisam viver dentro de muralhas para se proteger de titãs, que até então eram sua maior ameaça. Tudo começou com a queda da muralha Maria. Existiam 3 no total. Eren, o protagonista, e seus amigos viviam nela e presenciaram uma verdadeira chacina com o ocorrido desde quando eram crianças, sendo uma das vítimas a mãe de Eren, que foi o principal motivo para tudo isso acontecer, o motivo de sua revolta e de objetivo a ser seguido. Vários anos se passaram e é descoberto que ele, assim como todos ali, podiam se transformar em titãs, mas Eren, coincidentemente, era diferente. Ele fazia parte de um dos 9 titãs originais, assim como a titã fêmea, Colossal e Encouraçados que foram mostrados na série. Eren e seu esquadrão se juntam à Tropa de Exploração, uma corporação de extrema importância para os avanços e a segurança da população. E ao tentar achar respostas sobre o passado, é deduzido que existem pessoas, além da muralha, que os enxergam como inimigos, e desde aí, eles os enxergam da mesma forma. 9 titãs originais foram introduzidos ao decorrer das temporadas, como o Bestial, o Mandíbula, o Quadrúpede e o Martelo, esses mesmos aliados do trio que já foram citados nas temporadas anteriores. Nessa quarta e última temporada, houve várias mudanças e também várias revelações. E é evidente a preparação depois de 4 anos dos personagens que acompanhamos para combater os inimigos. E o que mais chama a atenção é algumas atitudes maduras de alguns e a discrepância de outros. Eren, que agora passa a ser mais frio e calculista, finalmente está executando o que ele queria desde o começo. Um desejo infantil está sendo realizado em meio de várias mortes, sejam de soldados civis, tanto faz, todos eles sem exceção. Até onde a gente chegou a gente já sabe, né? Mas será que é proporcional a tudo que aconteceu? E aí você diz, é claro que é, né? Porque comparado àquilo que eles viviam dentro da muralha, sendo comidos vivos, isso não é nada. E isso não parece um pouco insano? Porque de qualquer jeito todo mundo tá morrendo ali, sejam comidos ou não, tinham muitas pessoas inocentes sim, e eles foram mortos. E é claro que um lado tá sendo mais claro que o outro, até porque a história foi baseada nas guerras mundiais e também ao nazismo. E o próprio autor, né, ele diz sobre você não se apegar às ideologias do protagonista, porque geralmente a gente tem uma ideia de que o protagonista é alguém inspirador, alguém certo, mas Attack on Titan meio que quebrou o clichê, sabe? E isso que eu acho bem da hora, porque a gente teve uma visão do Eren um pouco mais novo, e agora ele tá totalmente diferente e duvidoso. Os Marlianos terem uma dívida a ser paga com eles não significa fazer exatamente a mesma coisa que eles fizeram, porque de fato é o que eles estão fazendo. Mortes são mortes, né? Mas a questão é, qual foi a raiz do problema pra tudo isso acontecer? E é simples, a ignorância. Confesso que quando eu assisti o anime, eu me lembrei de um mito, né, que eu tinha visto há muito tempo, e ele se chama o Mito da Caverna, que se encaixa muito com a história. Ele dizia sobre uma caverna que era dividida em 3, o fundo tampado pelo meio e o meio tampado pelo começo, que inclusive era o único a saber sobre a verdade do lado de fora. Enquanto eles conversavam sobre as suas aventuras, os vizinhos próximos escutavam e assim repassavam informações. Mas como o som era abafado da caverna, ouviam apenas o que estava ao alcance, o que, por consequência, né, eles distorciam o que estava sendo dito de fato. E até chegar ao final da caverna e tudo se tornar um equívoco por completo. O que não é diferente, né, de Marley, porque a vida inteira os marlianos espalhavam pelo mundo como o povo dentro das muralhas era uma ameaça, fazendo as próprias pessoas de lá se revoltarem contra eles mesmos e se tornar uma verdadeira bagunça.
pior é aqueles que nascem, crescem, destinados a uma coisa que eles nem sabem ao certo. Como visto na apresentação final, o próprio povo pelo qual eles clamam não foram totalmente honestos com ele, enquanto para Paradis, uma das maiores descobertas do mundo para eles foram imediatamente divulgadas nos jornais ao público. O que difere Paradis para Marley é justamente esse pouco de humanidade que ainda restavam deles. Eles são tratados com inferioridade por serem apenas humanos que querem sobreviver com os recursos limitados que têm, sem nem saber o que é fotografia direito. Isso não significa que eles sejam tão ignorantes como, ironicamente, os marlianos foram, apesar do massivo poder e serem mais desenvolvidos, mostrando que nem sempre saber mais é sinônimo de um intelecto pleno. A Gabi, apesar de muitas pessoas não se derem conta, ela é muito parecida com Eren, mas existem sim algumas diferenças, como, por exemplo, ela foi criada por humanos, né? Como eu disse, o povo de Paradis tinha sim uma diferença, eles eram um pouco mais humanos, ou pelo menos eram até o sentido denotativo sair do papel também, né? Depois de tudo que eles passaram. Outra diferença é que ela nunca passou de fato por algo antes de tudo acontecer, pra realmente sentir raiva de algo que ela só ouviu falar, mas não viveu de fato, sabe? Como o Reiner, por exemplo. Só depois de conviver com aquelas pessoas, ele soube quão enganados eles estavam, tudo por uma falta de diálogo e de convivência, simplesmente rotulando aquele povo às cegas, sem ao menos conhecer de fato e ainda se restringir de falar a verdade, mesmo se fosse custar caro depois. Ou seja, a Gabi não tinha motivos internos para se sentir infligida pelos dentro da muralha, eles não fizeram nada pra ela diretamente. Ela sim, desde o começo proclamou guerra, e proclamou guerra com o próprio grupo por qual ela vive, só muda que eles estavam trancafiados ali dentro da muralha e sendo aterrorizados o tempo inteiro. Então, sim, é uma luta contra eles mesmos. E os marlianos conseguiram fazer isso. Ela não teve sentidos próprios o suficiente, como o Falco, para se questionar se tudo aquilo valeria a pena. Afinal, além de eles darem a sua vida como arma daqueles que julgavam, eles são tão insanos que fazem odiar até os seus próprios semelhantes. Ou seja, uma luta contra eles mesmos. E quando eu falo eles mesmos, eu tô falando eles fizeram os Eldianos ficar com raiva dos Eldianos. Mas na verdade, os marlianos não tem nem por que separar Eldianos de marlianos. Isso daí foi uma babaquice daquele povo preconceituoso pra caramba. E por isso, cada episódio que passava, a gente passava cada vez mais raiva. Eles não tinham ideia do que era ser comidos vivos, passarem fome, correr risco e serem ignorantes no sentido de serem abatidos e não saberem o porquê. O Zekle, sim, foi um cara bem estranho, na minha opinião, porque apesar de eles estão ajudando a tropa agora, ele sabia que os caras de Paradis eram oprimidos, eles eram um povo com medo, e eles estavam com medo de titãs. E eles não sabiam o que era direito, como tudo acontecia. O mesmo povo pelo qual ele tá lutando do lado. Ele sim é um cara misterioso e que talvez se sinta superior ou privilegiado de alguma forma, como personificação de Marley, pra tratar eles como não humanos, mesmo sabendo que eles são como os aliados ali, como a Gabi, como o Falco, como o irmão do Falco. Enfim, o Eren tá fazendo agora é fruto de uma ambição e ignorância humana antiga, de uma ideia mal resolvida sobre titãs, sabendo que na verdade titãs poderiam ser uma arma boa, apesar de eles terem feições demoníacas, monstruosas e tudo mais, mas não pro mal, sabe? Realmente esse poder caiu nas mãos erradas, e isso inclui também o Eren, porque o que ele tá fazendo também é errado. Mas enfim, tudo por causa de divisões ignorantes e sem sentido. Todos ali eram humanos até eles provocarem tudo, né? E fazer o que aconteceu. E a guerra é assim. Paradis, que era um pouco mais inocente, agora surgiu as mãos e pronto, não tem mais volta. Pela bendita divisão de classe e poder, caso que acontece até hoje. E as pessoas, mesmo com desenvolvimento, com todos esses processos, eles não entendem, não colocam a cabeça. E guerra não vai resolver nada, só vai morrer gente inocente no meio de tudo, que é a maioria. Então, é isso, gente. Apesar de Attack on Titan acontecer tudo isso, eu ainda gosto de Attack on Titan. Eu gosto de separar as coisas, tipo, eu sei que o Eren tá fazendo é errado, mas eu gosto também, né, dessa quebra de clichê e tudo mais. Eu acho super necessário, porque é pra mostrar que não existe, né, uma pessoa que pode se corromper, como no caso foi o Eren. Nunca era bom, assim, ele sempre foi um cara muito vingativo, mas olha onde chegou, olha o ponto que chegou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e também de deixar seu feedback, se inscrever pra não perder próximos vídeos. Então, até!